Pirando Amigo orgulhosamente apresenta conservação de energia. Energia dissipada. Exercício. Um bloco de massa 0,80 kg é solto a partir do ponto A numa superfície que tem uma forma e as dimensões dadas na figura. Os trechos AB e CD são lisos, mas o trecho BC atua sobre o bloco uma força de atrito de 1,5 newtons. Que altura ele atinge do lado oposto? Em que ponto da superfície o carrinho acabará parando? Muito bem. Eis a figura. Entre os trechos AB e CD não tem atrito, são os trechos lisos. Então, nesses trechos atuam apenas forças conservativas. Então, nesse caso, a energia mecânica vai ser constante. Já no trecho BC existe atrito. Então, vão ser forças dissipativas. A energia mecânica não é mais constante. Ela vai diminuir. Muito bem. Então, no ponto A, o corpo foi abandonado. Então, a energia mecânica de A é igual a cinética de A, potencial elástica de A, potencial gravitacional de A. Energia cinética meio mv ao quadrado, potencial elástica meio kx ao quadrado, potencial gravitacional mgh. No ponto A não tem mola, então não tem elástica, em nenhum ponto tem mola. O corpo foi abandonado do ponto A, então a velocidade é zero, a cinética também é zero. Então a mecânica de A é igual a energia potencial gravitacional, que é mgh. A massa é 0,8, aceleração da gravidade 10 e a altura que o corpo foi abandonado 0,4 metros. A energia mecânica é 3,2 joules. Então, o corpo entre A e B não tem atrito, a energia mecânica em qualquer ponto entre A e B vai ser a mesma, que vai ser os 3,2 joules. O corpo então vai chegar na posição B, onde inicia o atrito, com uma energia mecânica de 3,2 joules. Bem, entre B e C tem um atrito. O trabalho do atrito pode ser calculado de duas maneiras. O trabalho do atrito é força de atrito vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre o atrito e o deslocamento. Ou, o trabalho da força de atrito é igual a variação de energia mecânica, que é igual a energia mecânica final menos a inicial. Muito bem. Neste caso, nós temos os dados para calcular trabalho é força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. O ângulo, que ângulo é esse, não é? É o ângulo entre a força e o deslocamento. A gente pode observar que o deslocamento é mostrado pela velocidade. Então, o objeto está se deslocando nesse sentido. E o atrito é no sentido contrário. Então, o ângulo entre o deslocamento e o atrito vai ser de 180 graus. Muito bem. Então, o trabalho é a força de atrito, que é 1,5 newtons, vezes a distância. Então, a distância é 0,8 metros, o trecho de atrito é esse pedacinho, vezes cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. O trabalho do atrito vai ser menos 1,2 joules. Significa dizer que toda vez que o corpo se deslocar entre B e C, C e B, nessa região que tem um atrito, está pintada de vermelho aqui, toda vez que o bloco passar por essa região, ele vai perder 1,2 joules. Que altura ele atinge ao lado oposto? Nós já tínhamos visto que o objeto chega ao corpo B com uma energia mecânica de 3,2 joules. O trabalho da força de atrito é menos 1,2 joules. O menos significa dizer que quando ele passar por aquela região que tem atrito, ele vai perder de sua energia 1,2 joules. Como ele chegou com energia de 3,2 joules,
ele vai sair apenas com 2 joules. Trabalho do atrito é energia mecânica final menos inicial. Trabalho do atrito é menos 1,2. A energia mecânica final que eu estou procurando menos a energia mecânica inicial. Então, a energia mecânica ao sair do trecho BC pela primeira vez é 2 joules. Agora, ele chegou ao ponto C com energia mecânica de 2 joules. E ele vai subir o ponto C sem nenhum atrito. Então, em qualquer posição do ponto C, ele vai manter essa energia mecânica de 2 joules. Então, na altura máxima, o que vai acontecer? A energia mecânica vai ser de quanto? 2 joules. Em qualquer posição, nesse trecho do movimento, agora, antes dele retornar e entrar novamente na região de atrito, a energia mecânica vai ser 2 joules. Então, na altura máxima, energia mecânica é o quê? Cinética mais potencial gravitacional. Acontece que, quando o cara atinge a altura máxima, a cinética é 0. Por quê? Ao atingir a altura máxima, o móvel vai parar para retornar. Energia cinética é meio mv ao quadrado, que vai dar 0. A potencial gravitacional é mgh. Então, a energia mecânica vai ser igual a mgh máximo. 2, que é a energia mecânica, 0,8, que é a massa do objeto, 10, que é a gravidade, vezes a altura máxima. Então, após passar pela região de atrito, o móvel vai atingir uma altura de 0,25 metros. Muito bem. Em que ponto da superfície o carrinho acabará parando? Mais uma vez, ele chega na região B, a primeira vez que ele é inserido na região com atrito, ele tem uma energia mecânica de 3,2 joules. O trabalho do atrito é menos 1,2 joules. Significa dizer que ao percorrer essa região, ele vai perder 1,2 joules. Como ele chegou com 3,2, perdendo 1,2, ele vai sair com 2 joules. Vai chegar, vai entrar agora em uma região sem atrito, vai subir, atingir a altura máxima e retornar. Ele retorna com os mesmos 2 joules, porque além do ponto C não tem atrito. Agora, entre o ponto C e B, o trabalho da força de atrito é menos 1,2 joules. Como ele chegou no ponto C com 2 joules de energia, vai perder 1,2 joules, ele vai chegar ao final do trecho com 0,8 joules de energia. Vai subir a rampa novamente e vai retornar com os mesmos 0,8 joules, porque depois do ponto B subir na rampa, não tem atrito. Agora ele vai retornar ao ponto B com 0,8 joules de energia. Acontece que o trabalho da força de atrito é menos 1,2 joules. Significa dizer que para o corpo atravessar aquela região, ele tem que ter no mínimo 1,2 joules de energia. E ele não tem essa energia. Ele possui apenas 0,8 joules de energia. Então, podemos concluir que o objeto vai parar entre os pontos C e B. Entre e não exatamente no meio. Vamos calcular a posição. Muito bem. O trabalho da força de atrito é variação da energia mecânica. O trabalho da força de atrito é mecânica final menos inicial. Ah, mas o trabalho não seria menos 1,2 joules? Não. Por que não? Porque ele chega ao ponto B com 0,8 joules de energia. Então, a energia mecânica inicial para esse último trecho é 0,8 joules. E ele não tem energia suficiente para atravessar o trecho. Então, ele vai parar em alguma posição. Então, a energia mecânica final vai ser 0 joules. Então, o trabalho do atrito final, 0, menos 0,8. O trabalho da força de atrito foi de menos 0,8 joules. Então, onde o corpo vai parar? Trabalho da força de atrito é força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Quando é o atrito, o ângulo é de 180 graus. Então,
acabamos de descobrir que nesse último trecho, na qual o bloco não atravessa totalmente o trecho, o trabalho do atrito vai ser de 0,8, menos 0,8. A força de atrito continua sendo 1,5. A distância que ele vai percorrer, vezes o cosseno de 180 graus. Sempre que o trabalho é do atrito, o ângulo é de 180 graus. Muito bem. O cosseno de 180 é menos 1, a distância deu 0,53 metros. Ele vai parar a 0,53 metros do ponto B, onde ele começou esse movimento com atrito pela última vez. Espero que tenham gostado da aula. Dê um joinha, ajude a compartilhar, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo. Pug e Boxer, www.canilcoisabela.com. Bem, antes de começar, vou dar uma dica para organizar melhor os estudos. Acesse o conteúdo do canal Pirando Amigo pelo índice de conteúdo do canal. Acima do link inscrever-se tem um link para o índice de conteúdo do canal. No índice de conteúdo do canal você vai encontrar as aulas separadas por assunto e tópicos. Então, se você quiser estudar todo o assunto, ele está na ordem didática, mais aconselhável. Se você quiser estudar um tópico apenas, clique na aula que você deseja. Muito mais fácil organizar seus estudos se acessar os conteúdos do canal pelo índice de conteúdo do canal Pirando Amigo. Acima do link inscrever-se tem um link índice de conteúdo do canal. Bem, agora vamos à aula de hoje.